Olá, tudo bom? Nessa live eu vou estar falando com o Robson Soares. A gente vai estar conversando hoje sobre as 13 leis da apometria, os seus ganhos, os seus benefícios e tudo que pode estar associado a isso. Esse vai ser o assunto da nossa live de hoje, onde a gente vai trazer muita tomada de consciência. Eu quero que você possa aqui compartilhar esse material, bem como também você vir comigo assistir e, obviamente, apertar aqui em compartilhar para 5, 6, 7 amigos seus, para que possam trazer os ganhos reais e os benefícios que a gente vai estar compartilhando isso hoje nessa live. Você é meu convidado, você é minha convidada e vem comigo para que você possa trazer muitos ganhos. Já já o Robson vai estar entrando aqui e a gente vai estar podendo compartilhar muita coisa, muita informação aqui já já. As 13 leis da apometria. Você sabia que a apometria é uma técnica de desdobramento energético e que ela tem leis que foram formuladas já há bastante tempo? A gente vai estar aprofundando sobre isso hoje, para você poder ter muitos ganhos de tomada de consciência. Ganhos esses que podem impactar o seu campo profissional, o seu campo afetivo, sua parte financeira, sua saúde, sua autoestima, tudo isso e muito mais. Convida seus amigos, convida suas amigas. Já já o Robson vai estar entrando aqui comigo na live. Oi, Lu, Dora, Dri Barbosa, vocês estão querendo entrar na live comigo? Me confirma. Se vocês quiserem entrar na live, a gente entra já já também. Mas a prioridade agora é com o Robson, tá? Aê! Boa noite, Robson. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, só limpar aqui a câmera. Beleza. Bom, para quem não conhece, aqui é o Robson Soares, o terapeuta apômetra. Ele é canalizador do método LAG, método Liberação Apométrica Gama, e que já formou vários alunos. Eu sou um dos alunos que ele formou e que tem aí trabalhado o despertar de consciência profundo através da apometria como uma ramificação de mais uma possibilidade de método, de técnica da apometria, né? E a gente vai estar falando nessa live de hoje sobre as leis da apometria, que não são leis recentes, são leis bem antigas, e a gente vai estar falando e aprofundando um pouquinho da nossa experiência. Pode ser que dê tempo de falar tudo, pode ser que não dê, não sei, a gente vai avaliar isso daí, né? E que à medida que a gente vai falando sobre essas leis, a gente vai falando e vai trazendo estudos de caso, vai trazendo experienciações minhas, do Robson, percepções de casos reais que a gente já atendeu, né, Robson? Para que a gente possa compartilhar experiência, que a ideia é você poder, não só você ter o conhecimento ele é importante, mas ele não é o suficiente. Às vezes ele é o primeiro passo para você poder trazer um despertar consciencial. E aí a gente vai aprofundando mais e mais, certo? Bom, você quer falar alguma coisa, Robson, para começar? Não, só me apresentar mesmo, sou o Ross, para quem não conhece, aí no perfil do Daniel. Eu trabalho aí com a apometria
Trabalho também com realimento familiar quântico, trabalho sistêmico que eu faço de quarta-feira no Núcleo 12Ls com pessoas. Faço ele também com os bonequinhos. É muito parecido com constelação, assim, é o mesmo sistema do psicodrama, mas eu trabalho com desobsessão espiritual e a especialidade é essa, desobsessão espiritual, né? Então, nós vemos que hoje a nossa medicina ela não está dando conta no físico. Então a gente está aí na raiz, que de fato a gente vai ver se é energético, espiritual e tratar essas questões. Então é isso que nós estamos focando, né? É complementar com o trabalho médico, né? Eu sempre digo isso. A gente não vai confrontar, a gente vai sempre somar esforços rumo a uma resolutiva de questões clínicas, médicas, o que quer que seja, né? Bom, a primeira lei é a lei do desdobramento espiritual, é uma das leis mais básicas da apometria. Você, como operador arapômetra, você dá 7 pulsos, e aí nesse processo de dar os pulsos, o pulso ele gera um campo eletromagnético, e aí existem várias interfaces, a física, que é que a gente pega e vê, a energética, a etérica, e aí nessa hora isso acontece um desdobramento, através dos comandos de 7 pulsos. Obviamente que esses pulsos, eles são pulsos que estão intencionados com a intenção do pulso eletromagnético de desdobrar os corpos sutis. Então, nessa hora que você dá esse pulso, com essa intenção, isso vai fazer esse desdobramento. Essa é a primeira lei, né? Robson, tem alguma coisa a complementar aí? Alguma experiência, alguma percepção nessa hora? O desdobramento, antigamente, quando eu trabalhava na liberação apomértica gama, não dava os pulsos. Era simplesmente na intuição, ia vendo que tirando, pronto, tirei. E vi que quando os pulsos, que foi me ensinado a fazer, é que eu formei a apometria antes de ser formado em apometria, né? E aí eu recebi deles a instrução de que os pulsos eram importantes, só que eu não sabia por quê. E aí, quando eu comecei a ver os pulsos, eu comecei a ver mais coisa, como se eu estivesse abrindo uma caixa e aí eu acessando com mais facilidade outras questões, porque o corpo, de fato, ele solta e eu consigo verificar mais profundo o conteúdos, né? Então, eu acho que essa experiência para mim foi... Pronto, daí comecei a fazer os pulsos, não parei mais. Então, é importante os pulsos, porque tanto eles abrem os corpos, quanto eles também fecham e reconectam eles. E comandos, Isso, né? Os comandos também dados com o pulso. e é a segunda lei, que é a lei do reacoplamento físico. Então, enquanto a primeira lei é a lei do desdobramento dos corpos, a segunda lei é exatamente a lei que, quando você intenciona uma intenção de dar o comando de 7 pulsos de reconexão, eles vão se reacoplando, e isso vai fazendo a pessoa voltar à presença do estado de presença. Isso é tão importante quanto o procedimento. O procedimento da apometria, porque eu costumo dizer o seguinte, isso a gente aprendeu com o nosso mentor, né, o Dr. Pacho, que é um médico espiritual. Ele falou o seguinte, que o processo apométrico ele é semelhante a uma cirurgia, só que uma cirurgia espiritual. Então, assim como o médico ele vai fazer o procedimento de preparação, de asepsia, do corte energético, e depois fechar os pontos, o processo de você reacoplar, ele é semelhante a juntar o corte que foi feito para não ter nenhum tipo de sangramento. Do ponto de vista energético, é importantíssimo ter esse reconexão. E por isso que ele é tão importante, né? Você tem algo a compartilhar, Robson, de alguma percepção com relação a isso? Ainda não. Ainda não, né? Pois é, teve um caso de uma moça que a gente acompanhou há muito tempo atrás, ela se desdobrava com muita facilidade, às vezes até no trânsito. E o Robson conheci ela, numa época que a gente nem conhecia muito bem a apometria, né? Então, sem saber, ela estava desdobrada, às vezes ela estava bilocada,
uma parte aqui, outra parte em outro local, e aí isso na hora do trânsito. Então você imagina o perigo que é isso. Hoje é fácil entender por que algumas vezes ela chegou até a bater o carro, né? Porque ela não tinha entendimento de bilocação num local e num momento que não era apropriado, e aí ela estava exatamente desdobrada, né? E é por isso que quando a gente vai atender uma pessoa, uma das primeiras coisas que a gente fala, esteja sentada ou sentado, ou esteja deitada ou deitado, que é exatamente para que a pessoa ela possa desdobrar e isso não oferecer nenhum risco para ela, entende? E porque, como eu falei, né, é semelhante a você estar numa maca, num centro cirúrgico, só que ao invés de a gente estar trabalhando no nível físico, a gente está trabalhando no nível energético e espiritual. E aí a gente vai desdobrar esse processo exatamente para poder trabalhar os elementos que precisam ser trabalhados ali. Então, essa é a segunda lei, é a lei do reacoplamento dos corpos sutis junto com o corpo físico. E você que está aqui nos assistindo, você também pode trazer dúvidas, perguntas, sugestões, tá? E você pode trazer suas perguntas apertando aqui embaixo, onde tem o balãozinho, tá? Eu quero alinhar com você, de você poder trazer as suas perguntas somente no balãozinho, tá bom? Para que a sua pergunta ela possa ser compartilhada com os outros e assim a gente poder fazer um compartilhamento de dúvidas e de informações, tá? Bom, a terceira lei da apometria é a lei da ação à distância pelo espírito desdobrado, ou seja, a lei das viagens astrais. Robson, você quer falar alguma coisa sobre isso? O que acontece nessa lei? Muita gente ela não tem a noção do que ela faz, né, com essa tal de viagens astrais. Hoje tem alguns métodos de atalhos que as pessoas pegam para fazer esse tipo de conexão. E as pessoas não estando preparadas para isso, elas fazem piorar a situação ao invés de melhorar. Porque elas acabam sendo localizadas, né, por um motivo, por exemplo, se for um médium bem ostensivo, se for alguém que ofereça evolução para um grupo, sei lá, alguma coisa assim. Toda vida que é desdobrado, um corpo que a pessoa não tem noção do que ela está fazendo, ela, não, vou querer ir salvar todo mundo no hospital, tratar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu quero ir no cemitério ver como é que são os espíritos lá. Só que o que acontece? Quando você desdobra, você fica vulnerável, porque você não tem controle. Quem é que vem, quem é que vai. Depende da vibração que você esteja, você primeiro, pode ser feito chipado. Segundo, você pegue DNA astral para fazer a abdução. Terceiro, pode ser feito clones e subclones no quarto. E quinto, ela pode ser aí até mesmo sequestrada e entrar num coma, né? Então, não é tão simples como a gente imagina que é as mil maravilhas, como a gente sonha. Algumas das questões, né? Fora outras questões até mais graves, como um fractal dela pode ficar aprisionado numa realidade, umbralina, e aí vai, né? Então, entenda, para você poder atender uma pessoa com apometria, você precisa, primeiro, ter uma formação sólida de conhecimento e de prática. E segundo, você precisa estar muito bem emocionalmente na hora que você vai atender. Se você não tiver com essa formação bem feita e não tiver bem emocionalmente, não faça. É semelhante a um médico que está na residência, ele achar que ele sabe porque ele tem algum conhecimento, ou porque ele viu, ou ele assistiu, e ele querer fazer um processo cirúrgico sem ter o devido conhecimento anatômico, por exemplo. E aí ele pode, em vez de ajudar o paciente, ele pode fazer com que ele fique mais grave e pior do que ele estava antes, né? Que é semelhante a isso que o Robson está falando. Então, é importante isso daí, viu, Robson, que foi falado. Porque, infelizmente, já aconteceu casos, tanto com ele quanto comigo, que às vezes a gente conversa os casos sem citar os nomes, dentro de um conselho clínico, terapêutico,
E muitas vezes a gente aprende com esses casos, trazendo aí o entendimento de que algumas pessoas fazem barbaridades, às vezes até outros colegas apômetros, né? E que deveria ser evitado. Então, isso é um alerta, né, para todas as pessoas, ok? Tá gostando do assunto? Se não nos segue, não segue o Robson ainda, clica aqui já em nos seguir, ok? Compartilhe esse assunto com 5, 6, 7 amigos, amigas, ok? E traz a sua pergunta, traz o seu comentário aqui, porque a sua pergunta pode ser a dúvida de outras pessoas, ok? Infelizmente, viu, Henrique? Infelizmente, que é um perigo. Você ensinar a viagem astral, você precisa trazer segurança, precisa trazer... tão importante do que você fazer um processo de viagem astral é você fazer de forma segura, certo? Então, é muito importante para isso ter o entendimento desse processo. Lei de formação dos campos de força. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Esses campos de força a gente lembra só daqueles desenhos animados, né? Eu, quando eu falo sobre isso, só lembro de desenho animado. Então, o que significa isso? Vamos ver se esse povo sabe, pelo menos sabe o que é campo de força. Tem alguns alunos meus aqui, os alunos podem entrar também para falar. Quero saber o que eles sabem o que é esse campo de força. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O que são campos de força? E é interessante que naquela época ele utilizava esse termo campos de força, né? Muitas vezes a gente vai trazendo apenas uma mudança de nomenclatura e de atualização. E é isso que é uma coisa que já já a gente vai falar, que são as atualizações dos processos terapêuticos. Do mesmo jeito que na medicina, um protocolo que antes era utilizado há 30 anos atrás, hoje já é um outro protocolo, na medicina isso acontece, mudanças hoje em dia cada vez mais rápidas. Hoje você usa um protocolo hoje, daqui a 2 anos já não usa mais. Já usa um outro por conta da tecnologia que avançou. E com a apometria é do mesmo jeito. Está perguntando se são os Merkabas, Daniel. Exatamente. Os Merkabas estão diretamente ligados com esses campos de força, Cláudio. Muito bom, parabéns. Exatamente. Os Merkabas nada mais são do que campos de força multidimensionais formados a partir da geometria sagrada. Então, os símbolos arcturianos, os Merkabas que foram canalizados do método Lag e muitos outros elementos, eles são exatamente aquilo que o Dr. Lacerda falava lá na década de 60, que são a formação dos campos de força. Porém, no nível quântico. Então, na época do Dr. Lacerda, era a lei da física clássica. Então, era um processo que ele tinha esse passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, passo 6, passo 7, por exemplo. Quando você utiliza a física quântica, você consegue, através de um comando, um símbolo, você consegue fazer os 7 passos de uma vez só. Entende? E é nessa hora que a gente vê os ganhos da evolução dos símbolos, os ganhos da evolução da física quântica. Porque em vez de você ter que fazer o passo 1, 2, até o 7, você, através de um comando, pá, 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 aí você faz os 7 passos. Aí você faz mais um segundo símbolo, dá mais 7 passos. Entendeu? Então, o processo... Era uma coisa muito analógica, era muito trabalhoso. Esse final de semana teve um curso que a gente participou com o Marcos Forte. Ele pegou e falou o seguinte: uma moça que era formada em apometria convencional, ela estava mostrando como era analógico ela fazer uma limpeza no quarto dela. Cada vez era 7 vezes o negócio, não sei o que, 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 não sei o que. Era uma coisa tão demorada, e além disso você não conseguia fazer sozinho, você precisava fazer com 7 pessoas. E hoje vieram tecnologias, assim como as terapias que chegam, não somente ao método Lag, no qual eu canalizei, mas outras terapias chegam para exatamente para o tempo de hoje.
né, já reformuladas, mais rápidas, mais práticas, para a gente não precisar demorar. Por exemplo, tem gente que suicídio. Dá para esperar fazer 200 sessões? Não dá. Né? Então, tem coisas que realmente eles já chegam para poder, bum, dar logo aquele tchan É, naquela pessoa. exatamente. Hoje mesmo eu atendi uma moça que o caso dela era tão grave que ela tinha já escrito a carta de suicídio dela. Olha que loucura isso. O caso grave, entendeu? Grave. Não dava tempo de ficar com explicação. Estava tão grave que ela já estava com indução mental para agir no suicídio. Então, eu peguei o nome completo dela, tive permissão. No caso dela, eu não tinha, eu tinha 20 minutos para fazer a sessão, a leitura e a correção apométrica. 20 minutos para fazer tudo isso, porque eu já tinha um compromisso logo em seguida. Peguei os dados, fiz as leituras mais básicas, identifiquei as personalidades intrusas, identifiquei o que estava aberto, que tinha um conteúdo de suicídio vibrando quase no nível máximo, e corrigi isso. A prioridade era essa, nessa semana, nessa sessão. Nessa primeira sessão foi limpar o quadro obsessor, limpar o portal de regiões umbralinas o parque temático do suicídio, para poder amenizar a indução. Daí, quando for mais para frente, aí eu já vejo uma segunda sessão para poder explicar para ela e ela trazer consciência desse processo. Mas tem momentos que não dá nem tempo de explicar. No caso dessa pessoa, era um atendimento emergencial, né? Obviamente a gente não vai citar nomes para não expor ninguém, porque eu estou expondo só o caso para poder você entender que tem casos que são bem desafiantes. Algo mais que você queira falar, Rob, sobre isso? Não, tá bem simples. Quinta lei, lei de revitalização dos médiuns. Olha só que interessante, né? Essa lei, ela fala o seguinte: quando você vai fazer um processo de acoplamento de um quadro obsessor, seja seu ou seja de terceiros, você acaba ficando desvitalizado. Por quê? Porque você está numa frequência, vamos nomear aqui, você está numa frequência ali de 10 mil. Você acopla temporariamente um quadro obsessor, a sua frequência cai de 10 mil unidades, isso é uma coisa bem ilustrativa. E o quadro obsessor está numa frequência de 50. Aí o que acontece? A sua frequência despenca de 10 mil, vai para 50, e aí você precisa revitalizar o campo energético para voltar dos 50 para os 10 mil. E aí é necessário fazer uma doação de ectoplasma ali. E é por isso que no método tradicional, às vezes eram necessários 5, 6, 7 pessoas. Por quê? Porque ali as pessoas estão doando a sua energia vital, que é o seu ectoplasma, para doação daquele médio de captação que captou aquele quadro obsessor para que ele possa ser revitalizado. Quando a gente tem símbolos quânticos que fazem esse processo, a gente consegue sintonizar através de um tubo quântico solar, conexão com o Sol. O Sol é uma fonte energética potente, assim como também o centro da Terra, e você consegue, através de símbolos canalizados, energizar esse médium que doou o seu canal mediúnico para isso, para que ele possa ser revitalizado sem a necessidade de doação de ectoplasma de uma ou mais pessoas. Então, olha só que interessante, né? Então, a partir de um processo de revitalização, seja você sozinho, como apômetra, seja você captando o campo de alguém, você consegue revitalizar o seu campo energético, porque essa é a moeda de troca do plano espiritual, físico e extrafísico. E aí, com isso é uma das leis que o Dr. Lacerda, que foi o precursor da apometria tradicional, ele trouxe. Para que eu possa fazer o processo apométrico acontecer, é necessário acontecer contínuas revitalizações energéticas. Né? Tem alguma coisa a complementar aqui, Robson? Aconteceu comigo de eu não fazer isso. Quando eu começava lá atrás a fazer a apometria, eu não me conectava com nada, simplesmente ia direto com o assunto.
Até porque eu não sabia o que era apometria, só sabia o que eles falavam para mim. Né? Toda vida que eu atendi alguém, todas as pessoas eu saía morto, cansado, sem nenhum tipo de energia. Como se fosse de fato algo bem pesado para mim. Tipo, meu filho, desista, porque toda vez que eu vou atender alguém eu vou ficar desse jeito, eu não vou mais. Até que eu fui fazer um curso de apometria e ele falou de fato que existia essa conexão com a energia, né? Tipo, pontos de força da energia, por exemplo, matas, florestas, mar, Merkaba para proteger, tudo isso. Ele foi e trouxe o conhecimento para mim sobre esse ponto. Pronto. Depois que eu comecei a usar, nunca mais. Então foi da prática, eu tive que aprender na tora. E você que, de repente, você está insatisfeito ou insatisfeito, você que, de repente, está cansado de ter um campo profissional, financeiro, saúde, com sucessivos problemas, eu e o Robson, a gente vai estar fazendo num formato único, inovador, um curso de liberação apométrica gama, nesses dias 14 e 15 de outubro. Tanto ele quanto eu juntos, a gente vai estar facilitando uma imersão nesse final de semana, dos dias 14 e 15 de outubro, onde a gente vai estar trazendo teoria prática para que você possa aprender a você se autocorrigir, a você fazer processo de autolimpeza, processo de autodefesa psíquica, processo de autocorreção e, obviamente, você ajudar a pessoa mais importante que tem, que é você mesmo, você mesmo. E se você quiser, você poder, de repente, atender outras pessoas como terapeuta. Seja você já um terapeuta ou uma terapeuta, ou se você, de repente, no futuro quer ser uma profissional ou um profissional que ajude pessoas e multiplique esse trabalho lindo que é ser terapeuta, certo? E que para isso precisa de estudo, qualificação e embasamento, ok? Então a gente vai estar fazendo isso. E você que é aluno ou aluno da plataforma, você também pode fazer esse curso como um plus, para você poder tirar mais perguntas, esclarecimentos e uma revisão de todo o conteúdo, certo? Bom, vamos voltar aqui para o conteúdo, né? Sexta lei, lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospitais do astral. Então, Robson, tem alguma coisa que a falar? Isso é uma lei de Lacerda que a gente não usa. Porque Pois é. geralmente a pessoa que ela está sendo conduzida, ela não tem interatividade assim. Porque existe na apometria convencional a pessoa que chama diretor da apometria, que ele guia os médiums, você chama nosso amor de caridade, ativando o Merkaba, trazendo registro, Então, o diretor de apometria tinha que saber esse caminho para que você pudesse desdobrar. No método LAG, nós, por exemplo, o terapeuta em si, eu vou fazer a terapia, eu faço isso sozinho, não preciso fazer isso com a pessoa. A não ser que eu faça uma meditação guiada com a pessoa na hora do início, né? Que a gente vai iniciar, fazer a abertura. Então a gente faz uma breve meditação guiada que faz ela até chegar no estado alfa, que é a conexão através do coração na coluna de luz. Daí em diante é o terapeuta. Uhum. Né? Tem gente que é tanto que tipo assim só interage quando pede para quebrar contratos, votos, né? Uhum. Faltar alguma energia que está presa, que a pessoa precisa falar. Fora isso, o terapeuta ele precisa estar ali inteirado, porque hoje existem símbolos que abreviam esse caminho. Né? Então, não há necessidade dessa outra lei. Mas era importante quando Lacerda trouxe, por isso que chama-se diretor da apometria. Porque era um médico de captação, diretor de apometria, assistente de mesa. Então, eram 5, no mínimo. Fora a pessoa que está sendo atendida. Fora um guardião que fica olhando todo o grupo e a segurança de todo o grupo. Exato. Né? Por que a gente não faz esse procedimento no método LAG? Vamos entender isso agora no nível mais profundo, tá? Como
você já sabe, a gente utiliza os princípios da física quântica. Então, existe um procedimento que a gente faz antes de começar o próprio atendimento apométrico, que chama-se ancoramento. E o que o ancoramento faz? Ele faz um pilar de luz energético, que conecta você que está aqui com o hospital espiritual que nós trabalhamos. Todo o processo de apometria, ele utiliza um ponto de amparo. Todo. Isso aí é todo tipo de apometria. Uns é Nosso Lar, outros é Amor e Caridade, outros é Colônia e Flores. No método LAG, a gente trabalha com Santa Esmeralda, que é o hospital espiritual que trabalha com o Arcanjo Rafael e Larion. Então, na hora que a gente faz o ancoramento, a gente conecta você que está aqui junto com Santa Esmeralda. Então, existe um princípio... Opa, caiu aqui. Existe um princípio na física quântica que diz o seguinte: quando eu ligo dois pontos, esse ponto A ele já está conectado no ponto B. E o ponto B ele já está conectado no ponto A. Ou seja, na hora que eu faço o ancoramento, é como se eu já fizesse esse procedimento dessa sexta lei. É como se eu já tivesse conduzido o espírito desdobrado do paciente para Santa Esmeralda. É como se eu já tivesse trazido Santa Esmeralda para cá, para o paciente. Ou seja, eu estou bilocado, trilocado simultaneamente. Certo? E isso é um princípio físico da física quântica. Um átomo ele pode estar em vários locais simultaneamente. Isso é um princípio da sétima lei também, que é a lei dos espíritos desencarnados e os seus pacientes desdobrados. Então, a partir do momento que você está fazendo um ancoramento, você pega a sexta e a sétima lei em uma lapada só. Exatamente. Então, você não precisa fazer, chama nós para amor e caridade, os maqueiros, não sei o que das quantas. É tudo hoje, assim, quântico. Né? Já foi. Exatamente. E só em um ancoramento, você já prepara toda a equipe de uma vez só e faz com que não precise chamar isso toda a vida que acha um espírito em sofrimento para encaminhá-lo. Né? Então, é Exatamente. feito uma vez logo no princípio. Dito isso, eu não estou aqui para dizer qual é o método que é melhor ou qual é o pior, certo? O método da apometria tradicional, ele tem o seu valor, ele é um método incrível e que ele até hoje é utilizado em muitos locais e está tudo certo, entendeu? No entendimento meio do Robson, a gente acredita que, utilizando os princípios da física quântica, a gente consegue acelerar mais o processo e um tratamento que seria uma média de 30 a 60 minutos, em médio, ele consegue ser potencializado para um tempo médio de 15 a 20 minutos do tratamento todo, certo? E isso ainda gera um desgaste menor do operador apométrico. Quem quer que seja hoje, e a apometria mais rápida, hoje com 15 minutos, 10 minutos você termina. Exatamente. E sem a necessidade de um grupo tão grande de captantes, de emanadores, porque em alguns momentos você pode juntar 5, 6, 7 pessoas, mas não é uma coisa tão fácil de você juntar 6, 7, 8 pessoas toda a vida, todos os dias, do dia, da semana, para poder atender uma pessoa. Então, a espiritualidade, ela direcionou... A oitava lei fala muito disso, que é a lei dos médios sensitivos captarem, né? Então, eu, Robson, consigo captar a sua situação ali. Robson, mas os 3 médiums é para saber se um está sabendo a verdade e outra não. Né? Então, como é que você sozinho consegue captar? O método LAG, ele usa pêndulo da radiestesia. Então, se você não tem certeza do que você está sentindo, você tem gráficos que você pode perguntar. Eu, como médium sensitivo, eu não preciso usar, porque eu vou perguntando para a pessoa, ela vai me confirmando ou não o que está acontecendo. Aí eu consigo ver se é arcástico, ancestral, presente. Bem que o básico a gente não ensina sobre multiverso, mas o método avançado tem o multiverso, multidimensional. Então,
são coisas que a gente consegue captar com a sensibilidade. Então, a oitava lei, ela precisa que os médiums, no caso, o médium capte dessa forma, né? Que é para ver o que o espírito tem, que no caso antes era só desobsessão espiritual. Hoje a gente faz muito além do que só desobsessão espiritual na apometria. Além da desobsessão espiritual, a gente faz a quebra magnética de contratos, chips e implantes, que é um tipo de desobsessão, mas de aparatos tecnológicos. Nós equilibramos chakras, nós energizamos, revitalizamos, colocamos remédios astrais. Então, é muito além do que somente desobsessão espiritual. Né? A apometria, ela veio exatamente para poder fazer esse pack completo, para que a gente não fique, e agora eu faço o quê? Vou atrás de qual terapia para poder completar isso daqui? Não precisa. Então, a gente faz tudo. O trabalho já veio canalizado pelos arcturianos para fazer logo com tudo. Exatamente. Esse trabalho foi bem puxado, porque veio num momento onde eu estava completamente doido da cabeça. Então eles falaram assim, tá aqui, ó, para você melhorar a sua cabeça vai ser isso aqui. Pum. Então eles soltaram uma coisa que eu não sabia nem o que significava, como funcionava, o que eram as palavras que eles estavam me dizendo. E até o momento eu cheguei e percebi que eu estava ficando esquizofrênico, porque eu escutava muitas vozes na minha cabeça. E cada um falava uma coisa. Eu, epa, para, colocar ordem aqui, me fale um de cada vez, que eu vou entender e vou escrever o que eu preciso fazer. Pronto. Aí foi assim que o método foi desenvolvendo. E aí eu comecei a atender gratuitamente as pessoas para eu testar, porque eu não tinha a confiança e da minha mente jamais aquilo ali ia funcionar, até que eu vi uma pessoa que estava com disfunção neurológica começar a falar, que tinha parado de falar com 22 anos de idade. E começou a andar também. Uau. Logo depois da terceira sessão. Minha segunda paciente. Né? Então, infelizmente, ela parou o tratamento por questões religiosas, porque a igreja que ela frequentava soube, e ela, do nada, ela começou a andar e falar, e descobriram o que eu estava fazendo, e proibiram. Né? Então, prefere sofrer do que, enfim. Aí é o livre-arbítrio dela. Mas aí eu fiz minha parte e deu certo. É isso mesmo. Tem muitas perguntas aí, Daniel, tô perguntando. Eu vou começar a responder agora. A pergunta da Carla, né? Eu quero alinhar, eu só vou responder da Carla por cortesia e elegância, tá? Mas todo mundo coloca aqui embaixo na interrogação, tá bom? Aqui embaixo. Pra gente organizar, porque a gente tem que voltar o chat toda hora. Exatamente. Senão acaba atrapalhando a gente, tá? Coloca aqui as suas perguntas na interrogação aqui embaixo. O que as peias magnéticas têm em relação à sexta lei nos planos superiores? Bom, a sexta lei, só para quem está aqui nos assistindo, né, para recordar, é a lei de condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospital astral. Então vamos entender, Carla. Normalmente é muito comum que o duplo etérico, que é o corpo energético e emocional do atendido, ele desdobre e esse corpo etérico ele vá para o hospital espiritual. Isso acontece sempre, em qualquer que seja o método. Quando a pessoa está na primeira sessão ou nas primeiras, é muito comum que o duplo etérico dela esteja entrelaçado energeticamente com vários outros elementos. Contrato de magia, um quadro obsessor, chips e implantes, e aí vai. Entendeu? É muito complexo. Se eu fosse aprofundar isso aqui, eu ia ter que... A live ia virar 5 horas de live. Então, o que as peias que o Dr. Lacerda chamava? Eram esse emaranhamento energético, era um enlace, imagina isso aqui, ó, um emaranhamento que você vai desemaranhar. É mais ou menos isso. Então, na hora que você está trabalhando a apometria, você está cortando fios desqualificados e você está reconectando fios novos energéticos. Você está limpando e despolarizando memórias ancestrais e acásticas de abandono, de rejeição, de abuso, de escassez, de conteúdos religiosos, campos de magia. Você está despolarizando isso e você está reconectando novos campos de prosperidade, de saúde.
Então era isso que as PEIs que o Dr. Lacerda falava naquela época. Que eu estou trazendo uma nova nomenclatura, certo? Então era isso. Quando a gente começa a entender o campo quântico, as PEIs, elas deixam de ser PEIs e passam a se tornar fios energéticos. Fica mais fácil da gente compreender. E a gente desconecta esses fios velhos e reconecta novos. Pode falar, Robson. Não, conteúdos. Se tornam-se conteúdos. Exatamente. São os conteúdos. São esses fios, que eu chamo de fios para poder ficar fácil de você entender, né? Que você que está nos assistindo. Desconecta esses fios, que são os conteúdos, vai despolarizando eles. Às vezes é necessário de 4 a 10 sessões, um tratamento. É importante trazer clareza nisso, porque você não muda 7 gerações de uma pessoa, você não muda 40 anos de história de um conteúdo de abuso, por exemplo, e uma sessão. É um tratamento que é feito, entendeu? Então, é fácil entender quando você explica dessa maneira, né? Tem pessoas que são desconfiadas, falam assim, o terapeuta está querendo ganhar meu dinheiro. Não. É um processo de despolarização gradativa. Então, quando você despolariza isso gradativamente e você reconecta com outro padrão corrigido, você consegue trabalhar esses ganhos, que eram esses cortes das PEIs que o Dr. Lacerda falava. Ok? Lucas, Eu estava lendo... Oi? Pode falar. Eu estava lendo aqui a nona lei, e aqui antigamente o espírito tinha que voltar 10 anos, 20 anos, 10 mil anos, era bem lento esse processo de desobsessão, porque o espírito tinha que ver como é que ele fazia o mal lá na frente. Isso. Ele tomar um susto. Isso. E aí voltar, você colocar um espelho na frente dele. Isso. E visualizar como ele está por causa daquilo. E aí, se ele desistir de obsediar a pessoa. Hoje a gente puxa pelos cabelos e leva para... Basicamente é isso. A gente faz o enquadramento e encaminha para tratamento. Mas não e morreu Maria Preá. significa estar fazendo mal. A gente simplesmente corta a ligação energética que já faz com que aquele espírito entenda que aquilo ali não é natural dele ou para ele. A gente joga o amor incondicional crístico em cima dele. Então ele já para do mal e entende que ele não está fazendo bem e caminha. Para que voltar 10 milhões de anos? Para quê? Entendeu? Não precisa. Então é mais prático, hoje é mais rápido. É muito mais. Lucas, respondendo a sua pergunta, fala conosco do privado, ou com o Robson, ou comigo, depois da nossa live. Você vai preencher um formulário de inscrição, faz o seu depósito via Pix ou cartão de crédito, pode ser parcelado, tá? E aí você participa. Aí você decide se quer presencial, caso você mora em Fortaleza, ou no formato remoto, através de uma plataforma que a gente vai passar um link da sala virtual e você participa e acessa, ok? É bem simples. Porque as PEIs são correntes amarras, exatamente. Pode ir, Robson, pode falar. Já falei sobre isso, então a 10ª lei é a dissociação do espaço-tempo. O que é a dissociação do espaço-tempo? Espera aí, Robson, deixa eu ir para as perguntas, senão a gente pode... Porque não está aparecendo para mim nada aqui. Não está aparecendo aqui as perguntas. Agora apareceu. Os espíritos nesse método não vão para as escolas? Não, Cleusa. Eles vão para as escolas. Note bem, quando você encaminha um espírito que está sendo um obsessor, um cobrador daquele atendido, ele vai para um hospital espiritual. Lá ele passa por um tratamento num campo multidimensional, que é um tempo diferente do nosso tempo, e quase que em tempo quântico. Ele é tratado, requalificado, trazido à consciência, e depois, muitas vezes, olha só, ele volta como um amparador daquela pessoa. Ele, já lúcido, ele passa a se tornar um amparador. E isso é um dos maiores ganhos desse trabalho. Porque... Inclusive, o mentor do Topacha, ele era o corredor espiritual de um dos pacientes meus. Exatamente. E hoje ele é... Exatamente. Olha que coisa incrível, né? Ele foi um médico na Segunda Guerra Mundial e ele foi morto por um bombardeio de um general
nazista. Esse general nazista, naquela linha temporal, ele veio hoje como outra pessoa, que não importa o nome, e esse rapaz estava sendo tratado na mesa apométrica. E aí veio o médico para trabalhar o perdão. E ele veio, a primeira coisa que ele falou assim, eu te perdoo. Aí ele falou, pelo quê? Eu não fiz mal a você. Não, você fez. Você me matou, você tapou com uma bomba em mim, em todo o quartel, e todo mundo se explodiu em 1000 pedaços. E eu estou aqui para te perdoar. E aí ele ficou chocado, né? Ele ficou chocado, todo mundo que estava ali ficou chocado. E ali ele começou a se tornar um amparador e foi tratar exatamente a pessoa que estava ali passando mal. Opa, tivemos um problemazinho técnico, mas, Cleus, eu espero que você possa ter entendido a pergunta, tá? Vamos chamar o Robson de novo para ele entrar. Live é assim, né? Quem sabe faz ao vivo e vira e mexe tem essas intercorrências. Então, aproveitando, né? Cleus, eu espero ter respondido sua pergunta, tá? Então, os espíritas, eles vão para as escolas sim, viu? Foi a 7ª lei. Lei dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. É exatamente o complemento da 6ª lei. Certo, Dora? Essa é a 7ª lei. Ou seja, em vez de eu levar o paciente lá para cima, os amparadores, que são os socorristas, eles vêm até mim. Quando você monta um campo ancorado, de um ancoramento, um pilar de luz, o que está aqui, eu e os outros estão aqui, a gente se desdobra para lá. E os que estão lá, eles também vêm para cá. Está tudo junto, no tempo quântico. Essa é a vantagem do ancoramento. Certo? Pode falar, Rob. Não, já tá ok. Já foi, né? Beleza. Vamos agora para a próxima lei. Lei do desdobramento de um espírito no espaço-tempo. Ficou na Já falou, né? Ficou na 10ª lei. Ah, tá. 10ª lei. Lei da dissociação do espaço-tempo. Olha só que interessante. Quando você monta um ancoramento, você tá... O passado, ele já não existe mais. O presente, ele está integrado. Imagine que você está aqui, isso aqui é a linha do tempo. Você está aqui e, ao mesmo tempo, você pode acessar o passado, o presente e o futuro simultaneamente. Por quê? Porque você saiu do campo 3D. Você está numa outra dimensão mais elevada de frequência e aí você começa a sentir na sua pineal, no seu coronário, no seu frontal, todas as repercussões daquela pessoa atendida, tanto no presente, quanto no passado, quanto no futuro. Ou seja, em termos práticos, vou dar um exemplo, só para você poder contextualizar. A pessoa está aqui, nesse momento, com uma Maria. A Maria, ela viveu no século XV e ela fez um pacto de magia com uma legião de feiticeiras. E ela mandou matar várias pessoas. Certo? Nossa, Daniel, que coisa horrível. É desse jeito que a gente atende. Não tem caso diferente disso aqui, não. É daí para lá. Aí a Maria, nessa existência, ela fez um contrato de magia naquela linha temporal. E aí o que acontece? Todos os cobradores, todos os obsessores que a Maria matou, as feiticeiras, elas vêm como cobradores espirituais para a Maria repetir esse padrão do contrato que ela mesma fez nessa linha temporal. E, ou seja, a lei da dissociação do espaço-tempo, ela faz isso. Eu posso voltar na linha temporal, despolarizar esse pacto, através de um decreto da Maria, naquela linha temporal, e limpar tudo aquilo para voltar e a Maria não ter mais a repercussão negativa daquela linha temporal. Aqui eu estou dando um exemplo só de uma existência. Poderia ter sido 5, 7 existências repetidas de sucessivos contratos e pactos de magia, campos de magia negra, cobranças espirituais e assim por diante. Certo? E isso serve para outros processos também. Aqui eu estou dando só esse exemplo, só para você poder entender isso direitinho. Né? E assim, essa lei, ela consegue despolarizar e dissociar aquela memória da linha do tempo. Alguma coisa a compartilhar aqui, Robson, complementar? Não, já foi falado tudo direitinho. O mais interessante Beleza.
dessa lei é porque você não precisa ficar voltando muito. Você só traz aquela memória, não precisa saber exatamente quando é. Não precisa. Ah, porque tem gente que gosta de buscar a vida passada. É, Ah, eu era fulano, eu era Nero, eu era Cleópatra, eu era César, eu era Hitler. Não precisa. não precisa. Sabe O qual é a minha importante sugestão? é Não, limpar o conteúdo. a minha sugestão é não entre nessa seara, entendeu? Se você for entrar nessa seara, quanto mais você entra, mais você se afunda, mais você entra no lamaçal de culpa, de medo, de raiva e de Porque autopunição. isso abre registro. Gente, fazer regressão abre tanto registro. E o terapeuta que geralmente faz regressão, ele não vai fechar esses conteúdos. Não, Ele vai acessar, apaga aquele sentimento, mas a memória, ela ativou outras memórias. Né? Então, exatamente. será, Robson, eu não posso fazer mais regressão? Se tiver um terapeuta logo em seguida, apômetra, pode fazer. Se não tiver, eu não aconselho. Exatamente. Tá aparecendo sim, Henrique. Você precisa apertar aqui embaixo, tá? Deve ser algum problema da plataforma, então. A sessão de apometria com apômetra tem a mesma eficiência de um trabalho sistêmico, com 3 ou mais profissionais? Depende. Depende. Vamos entender isso aqui. Se eu pudesse falar assim, o que era mais efetivo? Eu fazer apometria com um profissional ou com 5 profissionais qualificados? É óbvio, né? Porque um profissional nunca vai trabalhar igual a 5 profissionais qualificados. Mas é fácil ou desafiante eu juntar toda a vida 5 profissionais qualificados? 7, 9. Não é fácil. Nem todo trabalho sistêmico trabalha correção apométrica, tá? Tu consegue. Exatamente. Também tem isso, né? O que é um trabalho sistêmico, para quem não conhece, quem está assistindo a live de primeiro? É um trabalho que vai trabalhar o meu campo morfogenético. Eu que estou sendo atendido naquele dia. Vai trabalhar minha ligação com o pai, com mãe, com irmãos, ancestralidade, e aí vai, né? Então, o Robson, ele tem um trabalho incrível. Olha, não estou ganhando nada para falar sobre isso. Ele tem um trabalho que quando nada eu consigo resolver, quando eu tentei tudo, aí eu passo para o trabalho dele, que é o realinhamento familiar quântico, que é um trabalho sistêmico que resolve muitas coisas ocultas a nível sistêmico, vidas passadas, e utiliza a apometria, certo? Então, é um trabalho espiritual também, e que muitas vezes tem manifestações espirituais. E tem E também. olha aí, tem manifestações de um campo etérico, de uma espada, que é a espada Excalibur, espada de Arcanjo Miguel, do primeiro raio, que é exatamente para cortar energias densas. Uau, E faz uma desobsessão pancada, certo? A gente diz nos bastidores que o exorcismo de Emily Rose é conto da carochinha, perto do que a gente vê e a gente vivencia lá, entendeu? As produções de Hollywood, elas muitas vezes elas botam muito mais medo do que realmente aquilo que a gente já está acostumado no dia a dia, num processo apométrico, entendeu? É impressionante. Bom, pode ser que não dê tempo de falar as 13 leis, né? Pode ser que a gente não consiga dar tempo agora, provavelmente, certamente não, mas a gente vai voltar e vai continuar esse assunto na próxima semana, certo? Na próxima segunda-feira, Robson, o que tu acha? Próxima segunda-feira? Tá de boa. Pronto. E aí a gente vai continuar esse assunto e a gente vai aprofundar com outro assunto que a gente ainda vai pesquisar para trazer aqui para você, tá? Algum assunto adicional. Então, tá gostando do assunto? Clica aqui em curtir. Se não segue ainda, se ainda não segue o Robson a mim, já começa a nos seguir, tá certo? E, obviamente, eu vou deixar esse material aqui para você compartilhar esse assunto, para ele abrir a consciência do máximo de pessoas, ok? Eu e o Robson, a gente vai estar com essa turma do curso LAG, dias 14 e 15 de outubro, e a gente vai estar fazendo com que você que não sabe de nada sobre energia, para que você possa aprender a você ser o mestre do trabalho de autocuidado da pessoa mais importante que existe. Que é você mesmo que está nos assistindo, E certo? parar de culpar os outros que tudo foi macumba.
Exatamente. Parar de vitimização, parar de fazer de vítima e dizer que o outro fez magia, mesmo que tenha feito. Ele A fez, ele vai ter a dele. tira. Hã? A apometria tira. A apometria vai tirar e você não tem mais motivo de ficar transferindo a sua responsabilidade, o seu poder de vida, de cocriação para terceiros. Se alguém fez alguma coisa, vai limpar. Se alguém fez de novo, vai limpar de novo. E se a pessoa fizer a terceira vez? Vai limpar a terceira vez, ela vai estar perdendo o tempo dela, ela vai estar perdendo dinheiro e vai estar perdendo o tempo Tem dela. que saber Certo? só o seguinte, se alguém oferecer blindagem para você, saia correndo, porque não existe blindagem. Não existe. Porque nós temos mais de 4.200 ancestrais, com registros ancestrais que nós herdamos. Então, a qualquer momento, eles podem abrir de um ou de outro, pode abrir. 4.000, hein? 4.000 ancestrais, multiplica para quantos registros, quantas magias, multiplica aí quantos chips e implantes, quantas maldições, multiplica aí nossos conteúdos da caixa, quantas vidas vivemos, multiparalelas, dimensionais, vidas presentes, traumas de infância. Então, não tem como dizer assim, nossa, vocês vão fazer 5 sessões, não tem como fazer menos, não. Ó, a apometria é o seguinte, quando você desdobra, vem as prioridades para ser tratado. Não é que a gente escolhe o que ser tratado. Vem o que precisa ser tratado. É tanto que sessões, na segunda, terceira, aparecem coisas que não apareceram na primeira. E tipo, vá, porque está aparecendo agora, não apareceu antes. Porque tinha uma areia em cima que a gente tirou e está vindo outras questões. Até que ele se trata, ou naquilo ele trata aquilo que estava te causando, aquele incômodo, pronto. Parou. Eu, particularmente, Robson, não fico com nenhum paciente se não precisar. E tem vezes que eu não consigo resolver. Tem vezes que eu preciso passar para outros terapeutas e eles resolvem. Eu também não sou Superman, super apômetra que resolve tudo 200%. Não existe. Eu vou fazer com o que é permitido. Eu vou fazer do que aparece para mim. Né? Então, a gente vai trabalhando de acordo com a permissão divina. Então, tudo isso é um trabalho divino, é um trabalho de conexão espiritual. E tudo veio de uma origem espiritual, que veio de Sananda, Mestre Jesus, veio tudo isso. Por que Jesus não aparece no céu e bora, todo mundo, sobe aí e vamos embora, né? Não, mas ele dá essa oportunidade para nós, para que possamos trabalhar, ajudar, evoluir. E o mais importante de saber é que quando você está se tratando, você está tratando os seus ancestrais, os seus cobradores espirituais, os cobradores ancestrais, está liberando magias ancestrais que os seus irmãos poderiam estar sendo feitas. Você trata uma topic cheia de espírito, topic nem cabe. É muita coisa que você trata. Então você está fazendo. Se chegou até você, é porque você ali está recebendo a chave para resolver os problemas da sua ancestralidade. Não, ai não, é muito caro, eu não vou fazer porque eu vou ali. Aí vai ela lá, vai comprar um sanduíche, R$ 80. Ah, eu vou comprar não sei o quê, pagou a sessão de apometria e você deixa de viver, prefere viver sofrendo, do que dar prioridade para a sua saúde. Hoje, o corpo físico é o efeito final de energéticos e espíritos que estão no seu campo. Então, quando você trata, tudo seu flui depois. São investimentos para a sua alma. Se pudesse existir um plano de saúde espiritual, eu estava na frente e fazia, porque teve gente que estava mais de 10 anos em psicólogo e não resolvia questões. Não estou desconsiderando os psicólogos, porque eles são de suma importância no tratamento de reconhecimento, na psicoterapia, eles são muito importantes para isso. Mas quando existe algo espiritual, energético, ligado às suas ancestrais, eles precisam ser dado aquela atenção especial e também qualquer pessoa não pode pegar no seu campo espiritual, porque tem terapeuta que não está legal, entendeu? E acaba abrindo conteúdo de invés de melhorar, faz é piorar. Exatamente. Né? Então, é muito cuidado. Você não vai entregar o seu corpo para um médico que não sabe nem para onde é que vai, o bisturi sai abrindo tudo. Né? Então, cuidado. É Lucas, respondendo a sua pergunta, isso vai depender do profissional. A média
de valores oscila entre 180 a 250 reais por sessão em média, certo? E cada caso é um caso, vai depender muito do profissional, então depende muito do contexto e do processo. O que é mais importante? É você entender que cada real que você investe, isso vai ter um real benefício direto de retorno para você, certo? E que ao fazer o tratamento, que pode variar de 4 a 8, 4 a 10 sessões em média, normalmente oscila entre 4 a 8. Casos muito complexos passa de entre 8 a 12 sessões. Casos iniciais... Na mão, uns que foi só uma, né? Muito raro. É muito raro. Normalmente, quando a gente atende crianças até 6, 7 anos, aí a quantidade de conteúdo é bem menor, então normalmente são menos do que 4 sessões. Já peguei alguns casos assim, mas também depende, né? E aí com isso, os resultados eles aparecem de forma clara, fisicalizada, a partir da segunda ou terceira sessão, quando a pessoa vai fazendo um processo terapêutico de 7 em 7 dias. Normalmente o tempo médio entre uma sessão e outra é de 7 em 7 dias, casos muito graves de 5 em 5 dias, e aí vai depender também do contexto. Pode falar, Robson. Ou em 3, dependendo da Ou de situação. 3 em 3, dependendo do contexto. Casos extremamente urgentes, né, como que envolve padrão de depressão, crise de ansiedade, padrões de tendências suicidas. Aí são tempos mais curtos entre uma sessão e outra. Ok? Bom, então é isso. Não vai dar para a gente poder falar sobre tudo, né? Mas fique tranquilo, fique tranquilo. Dora, você que perguntou, a gente vai dar continuidade sobre as outras leis, falando na próxima segunda-feira, esse mesmo horário, de 21 horas, tá bom? Eu vou estar fazendo uma live agora no meu outro perfil, Enneagrama.sexualidade, sobre os padrões da rejeição no corpo, tá? Então, se você quer aprofundar mais sobre o autoconhecimento, vem comigo que eu já vou começar já uma live, vou só finalizar essa aqui e vou começar outra lá no meu outro canal, que a proposta também é o autoconhecimento, sendo de uma vertente voltada mais para o corpo, o entendimento, a autopercepção a nível somático, do soma, ok? Então, te aguardo lá. Gratidão, Robson, e ótima semana para nós, né? Para que a gente possa caminhar com o reto agir, reto viver, reto pensar, com harmonia e equilíbrio, né? Um beijo para você. Fala conosco no privado. Você que está interessada no tratamento, você que está interessado em fazer o curso Método LAG, dá um oizinho lá que a gente vai passar todos os detalhes, tá bom? Como eu vou fazer a minha live agora, eu não vou poder te responder de imediato. Fala direto com o Robson que ele já vai poder te responder já o quanto antes, tá bom? Tem atendimento agora. Ah, é? Beleza, beleza. Show de bola. Então ele vai te responder o quanto antes. Ou amanhã, logo cedo, quando puder, e eu também, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Tchau.